Começa agora o Tech Startups aqui no AgroMais. Inovações, soluções tecnológicas que ajudam a vida do produtor brasileiro. Você confere aqui no programa, viu? Olha só, vamos começar então o programa falando de uma startup muito legal, viu? Que produz um implemento inédito que reduz em até 40% os custos de tratos da cana-soca. O Cronos. Então, quem vai dar mais detalhes sobre o Cronos, essa solução, é Efraim Albrecht, que é o diretor de operações da Agricef. Muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, Simone, tudo bem? Tudo jóia, Efraim. Satisfação tê-lo aqui com a gente, viu? Então, conta pra gente como surgiu essa ideia aí do Cronos. Teve uma demanda para esse projeto ocorrer? Então, Simone, realmente essa proposta que a gente está trabalhando como Cronos, né, uma solução voltada para aplicação de insumos na cana, principalmente na cana-soca. Na realidade, há algum tempo a gente já vem trabalhando com cana-de-açúcar, alguns projetos em conjunto com a Raízen e conversando com eles, inclusive com o Pulse, um hub de inovação que tem lá na própria Raízen, nós conseguimos montar uma parceria para desenvolver esse equipamento, essa solução. Então, pensando no desenvolvimento, foi um desenvolvimento até num tempo rápido, em função de algumas metodologias que a gente utilizou, e só que para chegar no conceito final do equipamento, realmente envolveu a participação de vários especialistas, vários times trabalhando em conjunto, e esse conhecimento que foi empregado para chegar nessa solução realmente foi um conhecimento de longo prazo. Então, às vezes a gente pensa que é uma solução rápida, né, pensando no tempo que ela foi entregue, mas considerou um conhecimento muito aprofundado e com muita experiência dos times que trabalhou nessa solução. Verdade, Efraim. Agora, a solução tecnológica é só então para a cana-soca? Que tem aí um outro ciclo ou futuramente pode avançar? A gente fala cana-soca, né? Na realidade, que a gente está mais habituado a trabalhar com cana. A gente entende com cana-soca aquele canavial que brotou depois de uma colheita. Então, nós temos, de uma maneira geral, a cana-planta, que é a cana que é plantada, né? Uma cana nova. E aí, depois, quando é realizada a colheita dessa cana, a partir daí ela é conhecida como cana-soca, tá? E geralmente, quando é plantado, já são colocados vários insumos necessários para o plantio da cana, no caso fertilizante e outras coisas necessárias para o desenvolvimento da cultura. E é na cana-soca, depois que essa cultura já passou por uma fase de desenvolvimento, passou pela colheita, que a gente tem que realmente repor alguns insumos necessários para aumentar essa produtividade do próprio canavial. Então, o Cronos acaba entrando como uma solução voltada para a gente conseguir repor esses insumos, fertilizante, a parte de inseticida, a parte de herbicida, para a gente conseguir garantir uma maior produtividade do canavial, tá? Então, por isso que a gente fala que é uma solução voltada para a cana-soca, mas na realidade o princípio, o próprio equipamento, ele é utilizado de uma maneira geral como uma máquina para ser um aplicador de insumos, tá? E o grande diferencial é que a gente consegue aplicar vários insumos numa passada só do trator. Então a gente não precisava ter uma passada só para o fertilizante, outra para o inseticida e outra para o herbicida. A gente condensou tudo numa passada única do trator. Aí, essa solução tecnológica aí, ela vai estar aplicada, então, numa máquina, né, agrícola, com tecnologia embarcada. Então, na prática, é isso que o produtor vai ter, né? Essa tecnologia embarcada para fazer toda esse processo aí, não é? Agora, desde a dosagem correta a outros 5 que você falou, não é isso? Isso mesmo. Quando nós pensamos na aplicação de insumos, geralmente quando a gente trabalha com etapas individuais, então, por exemplo, eu vou passar numa operação, vou aplicar, né, fertilizante. O que acontece? Acaba sendo uma operação que ela tem que ter um custo muito baixo, porque você precisa ter um rendimento alto e você precisa, de alguma maneira, conseguir aplicar esse fertilizante da melhor maneira possível. E pensando nesse custo baixo, o que nós temos que fazer? Geralmente a gente não consegue implementar tanta tecnologia porque acaba aumentando o custo dessa operação. Então, no momento que a gente conseguiu agrupar várias operações de uma maneira só, né, de uma passada só, a gente conseguiu diluir
os custos desse sistema, né, desse sistema de controle, desses sistemas que medem os insumos, de maneira que você realmente dilui eles em uma operação só, né? Não são 5 que você consegue aplicar numa só, e isso acaba viabilizando realmente, levando para o produtor uma máquina que consegue ter um controle muito preciso em relação aos insumos que você vai aplicar. Então, por exemplo, quando a gente considera o Cronos, a gente pode considerar o quê? Que ela está aplicando a quantidade exata que foi definida para aquele ponto específico do canavial. Então, a gente sempre considera, quando se pensa em canavial, em metros lineares da cultura. Então, eu sei que naquele metro que a máquina está passando, ela está realmente aplicando a dose correta do fertilizante, do inseticida e do herbicida. E para isso, Simone, até é interessante falar, como que a gente consegue garantir? Porque a gente tem sensores que nós colocamos nessa máquina, que ele vai estar medindo, por exemplo, o fluxo do insumo durante o deslocamento da máquina. E aí, como que acontece isso? Na realidade, em função do desenvolvimento de várias tecnologias, por exemplo, hoje a gente trabalha com georreferenciamento dos talhões da própria cultura. Então, eu sei que cada ponto do talhão, eu tenho uma coordenada geográfica, onde eu sei que quanto eu preciso colocar daquele insumo naquele ponto, tá? De uma maneira geral, é lógico. Então, a gente sai, às vezes, tratando de uma média que você vai distribuir numa área específica para ter realmente uma quantidade para você colocar naquele ponto amostral. E com esse equipamento, o Cronos, essa solução, a gente conseguiu viabilizar isso, onde você consegue garantir desde a média definida por um hectare, uma área pré-definida, quanto também uma quantidade fixa por metro linear do talhão, tá? Por isso que a gente fala até, inclusive, agricultura de precisão. Na realidade, com um equipamento desse, a gente está conseguindo garantir essa técnica que todo mundo fala que é agricultura de precisão. Colocar a quantidade certa, no local certo e no momento certo, tá? Eu acho que acaba sendo um resumo um pouco do que o equipamento consegue fazer e como essa tecnologia que você falou, né, ela chega para o produtor, seja para as usinas, seja para o fornecedor de cana, que ele vai conseguir utilizar isso nesse etapa principal da operação dele, que é o tratos da cana-soca, que a gente chama, né, o tratos culturais da cana, que é realmente fazer a aplicação desses insumos. Legal. Agora, você falou que é numa passada só, né, que essa máquina ela faz todo esse processo. Antes, como é que era feito esse processo todo? Demorava-se mais? Precisava-se de mais máquinas aí para aplicar essas tecnologias em relação aos herbicidas, fertilizantes, mais mão de obra? Olha, você tocou num ponto muito importante, tá? Na realidade, quando a gente imagina a cana, eu falei no início, ela é uma cultura perene, né? Você vai estar plantando ela e aí, conforme vai passando cada ano, ela é colhida e na sequência é feita essa operação. Então, logo no momento depois que você colhe esse canavial, tá? Entra uma colhedora e retira essa matéria-prima do campo, teoricamente já está disponível para você aplicar todos esses insumos que são necessários para a cultura. Fertilizante, inseticidas, herbicidas e assim por diante. E o que acontece? Conforme esse tempo vai passando depois da colheita, a própria cana ela vai brotando. Então, logo depois da colheita, você olha no canavial, você não vê planta nenhuma, mas dependendo da época do ano, você vai, sei lá, chegar depois de 2 ou 3 semanas, a cana já vai estar crescendo um pouco. E isso é importante por quê? Porque quando a gente entra com o Cronos, a gente consegue fazer tudo numa passada só. Provavelmente a gente vai conseguir fazer todas essas operações sem a cana se desenvolver. Isso acaba sendo uma situação muito interessante, tá? Por quê? Porque a gente consegue aplicar esses insumos sem ter a cana desenvolvida, o que a gente acaba causando com isso menos danos para o próprio canavial, tá? Antigamente você precisaria ter um trator para aplicar o fertilizante, então imagina, né, a logística do produtor, do pessoal que trabalha com isso, ter que buscar um trator, buscar o fertilizante, buscar o equipamento e fazer a operação. Depois que acabasse essa operação, você vinha com uma outra, que era a aplicação de inseticida. E depois dessa outra operação, você vinha com a próxima, que seria a aplicação, no caso, do herbicida, tá? No caso do Cronos, a gente consegue fazer tudo isso. Então, com certeza, essa janela de aplicação é menor. E com isso, um dos ganhos que eu acabei de falar é esse. Você acaba trabalhando no canavial no momento mais propício para fazer essas operações. E outro ponto importante também é que quando a gente pensa no herbicida,
que aquela molécula é aquele produto que vai de alguma maneira controlar as plantas infestantes do canavial, é interessante a gente aplicar ele o mais rápido possível. Por quê? Porque daí realmente você não vai ter nenhum tipo de atuação desse herbicida com a própria cana que está se desenvolvendo. Só que nós temos uma dificuldade nisso. Não adianta eu aplicar o herbicida sem aplicar o fertilizante ou o próprio inseticida. Por quê? Porque senão eu vou remover, eu vou ter um revolvimento de solo, de palha e tal, então você acaba perdendo um pouco a eficiência desse herbicida. Com o Cronos, como eu consigo fazer tudo isso numa operação só, eu consigo diminuir muito a minha janela de aplicação do herbicida. E isso traz um ganho muito grande para o próprio produtor, por quê? Porque ele consegue trabalhar com outras moléculas, outros produtos, que talvez quando a cana tivesse um pouco maior ele não conseguiria, tá? Pensando principalmente no fito, em danos que essas outras moléculas poderiam estar trazendo para a cana. Então, eu tentei colocar uma sequência, né? Antes ele precisaria realmente ter um trator fazendo o fertilizante, o adubo, outro o inseticida, outro herbicida, e agora numa operação só a gente consegue fazer tudo. Então, a gente pode entender que nós estamos reduzindo a janela de operações, tá? Não causando, com isso, nós não estamos causando dano no canavial, que ele vai ter uma brotação menor, ou talvez nem vai estar brotado ainda. Vamos estar conseguindo trabalhar com os próprios herbicidas, as moléculas. A gente pode pensar também na parte dos próprios operadores que vão estar trabalhando com esses tratores, né? Na realidade, tem sempre uma colocação, não, nós precisamos sempre criar mais trabalhos no campo, etc. Mas o que a gente tem visto é que nós temos uma demanda muito grande de pessoas para estarem trabalhando no campo. Então, na realidade, a gente consegue direcionar esses operadores que não vão estar utilizando esses outros tratores para outras demandas específicas e atender outras operações, outras atividades e coisa do tipo, tá? Então, nós temos também essa parte de conseguir reduzir a parte dos operadores. A parte de consumo também, tá? Apesar de a gente trabalhar com um trator com uma cavalagem maior, o consumo dele em litros por hectare ou litros relacionados com a aplicação dos insumos acaba sendo menor. Então, a gente acaba tendo uma eficiência melhor em relação ao consumo de combustível e até pensando na parte de sustentabilidade. A gente pode pensar em redução da compactação, redução de emissão de gases e assim por diante, tá? Então, eu tentei de uma maneira breve resumir algumas das vantagens aí do Cronos, mas realmente dá para a gente entender e é bem claro que são várias as vantagens do equipamento. Vantagens. E também precisa de pessoas qualificadas, aí, trabalhadores qualificados para poder operar, ou não? Com certeza. E pensando um pouco naquela parceria que você falou, né, em relação ao nosso cliente, que no caso foi a Raizen, que nós realmente montamos uma parceria em função da própria origem da Agricef, né, uma Agtech, uma empresa que surgiu na própria universidade, na Unicamp, aqui em Campinas. Então, a gente com conhecimento bem específico, voltado a desenvolver soluções, e por outro lado, um time muito especialista, que eu falei até no começo, em relação a várias safras, um conhecimento muito grande da cultura, do tipo de produto que tem que ser aplicado. Então, a hora que a gente juntou esses times com conhecimentos complementares, a gente conseguiu entregar uma solução muito interessante. E aí o mais importante também é em relação à solução que foi entregue, tá? Qual que é a diferença do Cronos? Ele não é mais um protótipo, não é um lote piloto, realmente é um produto comercial. Então é um produto que você tem um manual de operador, você tem uma lista de peças, você tem códigos para realizar a compra da máquina, então aí também acaba sendo um diferencial, tá? Mesmo a Agricef, considerando como uma Agtech, uma empresa que foi iniciada na universidade, a gente realmente entregando um produto para o nosso cliente, que é isso que na maioria das vezes os clientes querem. Eles não querem fazer teste, etc. Eles querem comprar uma solução e aí a gente tem uma solução. E nessa solução, considerando que você falou de treinamento, mão de obra especializada, isso é muito importante, porque essa máquina é uma máquina de alto rendimento, tá? Nós estamos falando, cada equipamento desse aí para render em torno de 20 a 30 hectares por dia de operação. Então, geralmente, a gente trabalha em frentes com 3 equipamentos, a gente consegue aí em torno de 75 hectares por dia. Imagine a quantidade de área que a gente faz com equipamento desse, 75 hectares por dia, tá? Já com aplicação de fertilizante, inseticida e herbicida, ou seja, área pronta e próxima, e aí disponibilizando os equipamentos e a estrutura para uma área próxima. Nisso, a mão de obra tem que ser especializada, tem que ter os conhecimentos, por quê? Porque essa máquina ela tem que ter uma atuação muito rápida quando ela precisa ser regulada, quando ela tem algum detalhe, algum problema que precisa ser resolvido. Então vai muito na linha que você falou, realmente eu acho que você tocou no outro ponto muito importante, a gente ter essa mão de obra especializada.
Sem falar também no grau de tecnologia que nós estamos colocando. Então, por exemplo, esse computador, esse implemento, ele acaba tendo um controlador, um computador, onde no próprio monitor do operador ele consegue ver lá quanto está sendo aplicado de cada insumo, velocidade média que está sendo trabalhada, se realmente todas as linhas do implemento elas estão funcionando da maneira que é para funcionar. Então, nós vamos numa mão de obra especializada, tanto a nível de operação, o próprio operador do trator, quanto toda a equipe que tem que dar assistência técnica, regulagens, etc., para esse equipamento funcionar. Agora, o Efraim, me fala uma coisa, a tecnologia aí, né, já está funcionando e em quantas regiões os produtores de cana-de-açúcar já estão fazendo uso, então, da tecnologia? Sim, essa é uma tecnologia que nós começamos o projeto do Cronos em 2019, tá? Numa demanda específica relacionada, naquela época, a preços de insumos, então precisava ter um controle muito grande na aplicação, e esse foi uma das principais características que a gente buscou com o Cronos. Imagine hoje ainda, né, que os insumos acabaram, aliás, tudo teve um aumento, então o Cronos se mostra mais interessante ainda do que foi na época que a gente começou. E aí, 2019 a gente começou o projeto, 2020 nós rodamos durante a safra um lote piloto, 2021 as primeiras máquinas comercializadas e agora 2022 já, considerando toda essa experiência, as outras máquinas que estão rodando, tá? É lógico que quando a gente fala da Raízen, né, nosso parceiro comercial, no caso dessa tecnologia específica, nós estamos falando de uma companhia que tem uma área muito grande produtiva de cana. Então, só a demanda que a gente tem via da Raízen, que realmente está utilizando essa máquina para atender todos os canaviais em relação a tratos, etc., acaba dando uma credibilidade muito grande, porque praticamente a gente tem usinas da companhia espalhadas por todo o país, tá? Então, nós temos equipamentos trabalhando em Goiás, Mato Grosso, São Paulo, então em várias regiões. E agora, nós estamos numa próxima fase que realmente é disponibilizando esse conceito, esse equipamento para outras unidades, para outras usinas, e a nossa ideia, pensando nesse conceito do Cronos, é atuar de uma maneira customizada, ou seja, o Cronos na versão que nós temos até agora foi um desenvolvimento feito junto com um dos nossos clientes, tá? Uma parceria, onde nós conseguimos entregar uma solução voltada para as necessidades desse cliente. O que pode acontecer é que pode ser que tenham outros clientes ou fornecedores de cana, enfim, que tenham necessidades um pouco diferentes. Então, a nossa proposta para o Cronos é entregar uma plataforma, tá, voltado à aplicação de insumos, aos tratos culturais, onde a gente consegue, de alguma maneira, customizar pensando na necessidade desses clientes. Então, por exemplo, vamos imaginar um fornecedor, um produtor, que ele não vai ter uma área tão grande para ser aplicada durante todo o dia, igual nós temos nas usinas. O que ele pode fazer? Ele pode comprar o Cronos numa versão onde ele só vai distribuir o fertilizante, e aí no próximo ano ele compra um kit que ele coloca o inseticida, no próximo outro ano ele compra um kit que ele coloca o herbicida. Então ele acaba fazendo um investimento agora, mas considerando que esse investimento dele vai ser aproveitado nos próximos anos. E é aí que, como AgriCef, a gente consegue entregar uma solução completa, pensando nas necessidades dos nossos clientes. Por exemplo, falando em relação à customização e realmente demandas dos nossos clientes. Nós estamos agora em conversas com outras usinas, outras empresas que têm interesse, e algumas, no caso, não estão utilizando fertilizante sólido, elas utilizam fertilizante líquido. E aí é nossa responsabilidade como empresa realmente entregar aquilo que o nosso cliente quer, e em função disso a gente já está saindo com algumas opções para ter, no caso, fertilizante líquido. Tem outros clientes que estão entrando em contato que ele não quer, de alguma maneira, incorporar o adubo. Tudo bem, nós temos como retirar algumas partes da máquina ou agregar outras que a gente consegue entender. Então, a proposta nossa como solução vai muito mais do que o implemento. Na realidade, vai uma solução voltada para a aplicação de insumos que garanta que esses insumos sejam aplicados da maneira que eu falei, na dosagem recomendada, e no momento certo para ela ser aplicada com a qualidade necessária, tá? Então é isso que nós estamos trabalhando. Além disso, também nós estamos implementando sistemas pensando nos dados coletados. Então, por exemplo, uma coisa é o que a máquina aplica, outra coisa é que realmente foi... aliás, uma coisa é que a máquina registra que aplicou e outra coisa é que realmente aconteceu. Então, durante a operação, você tem alguns cenários que o operador ele vai diminuir a velocidade, vai aumentar em função de uma curva de nível, saída ou entrada no carreador. E o Cronos tem uma tecnologia que ele consegue aplicar proporcional a essa velocidade de deslocamento do equipamento.
e a gente está propondo para os nossos clientes entregar um mapa que a gente chama um mapa as apply, realmente que mostra para ele que durante toda a operação do equipamento, a gente aplicou naqueles metros lineares de cultura a dose que ele realmente tinha estipulado, tá? Então, o Cronos, ele acaba, a gente inicia numa solução que ela agrega várias operações, mas lá na ponta a gente tem uma plataforma completa para atender vários clientes, para realmente garantir que os insumos sejam aplicados da maneira correta, segundo a recomendação agronômica para aquela cultura, tá? Então, eu acho que aí dá para ter um posicionamento bem interessante em relação ao equipamento e essa pergunta que você fez, se ele já é uma realidade, pensando aí em diversos clientes, produtores, usinas, enfim, de realmente empresas que trabalham na produção da cana-de-açúcar. Muito legal, né? Porque a customização, como você falou aí, né, do sistema Cronos, ele vai acabar atendendo, né, a todos os produtores rurais, cada um com a sua necessidade aí, atender a todos os bolsos, né, à medida do que ele vai querendo, ele vai agregando, né, buscando com vocês aí para colocar outro insumo, fertilizantes, enfim. Então, maior eficiência, né, baixo custo operacional aí, como você falou, em relação também ao combustível, redução do desperdício de insumos aí, e você falou que quando em 2019, hoje já estamos em uma outra realidade, né? Em relação a desde quando vocês começaram aí, porque é uma ferramenta que reduz o desperdício de insumos, porque a gente sabe que fazer aí a análise do solo é muito importante, né? Define e maneja a quantidade necessária de insumos e fertilizantes, mas ter esse tipo aí de ferramenta também é mais um auxílio para o produtor, não é? Iniciativas como essas, né? Sim, e um ponto importante que você falou, né? Muitas vezes, por exemplo, quando a gente pensa no insumo, tá? Muitas vezes o agricultor ele não tem um conhecimento claro eu não vou falar o desperdício, mas o não aproveitamento correto daquele insumo. Então, às vezes ele vai trabalhar com uma média de insumos, quilos por hectare, alguma dose que ele coloca, e pode acontecer que em uma determinada parte daquele talhão ele está aplicando muito, em outra parte ele não está aplicando nada. Por exemplo, de alguma maneira o operador que está conduzindo esse trator, é muito difícil ele manter uma velocidade constante, vamos supor, 5 km por hora, 6 km por hora. O que vai acontecer? A hora que ele entra e começa a operação, ele vai começar do zero até ele estabilizar em 5. Às vezes ele pegou uma situação um pouco mais favorável, ele vai aumentar para 7, 8 km por hora. Às vezes ele vai pegar um obstáculo, ele vai reduzir. E quando você tem um sistema que ele aplica uma dose fixa, considerando a velocidade do trator, nós vamos ter essa variabilidade. Então, a hora que você analisa, considerando a média, ele vai estar aplicando, eu não sei, 500 quilos por hectare. Mas a hora que você vai analisar a cana, que você precisa ter realmente uma aplicação direcionada para cada cômodo, porque a sua produtividade está relacionada com a produtividade de cada um desses cômodos do canavial, e para você ter uma ideia, 1 hectare nós temos aí, num espaçamento de 1,5 m, em torno de 6.666 metros, então ele acaba não aproveitando de uma maneira correta esse fertilizante que ele pagou, trouxe, colocou lá na fazenda e que na hora da aplicação ele não é colocado da maneira correta. O Cronos chega para o quê? Para realmente garantir para ele que se aquele operador do trator dele aumentar ou reduzir a velocidade, o equipamento vai entender isso e vai falar, opa, não, pelo meu GPS aqui eu sei que você está numa velocidade errada, pela a taxa que você definiu aqui, eu vou regular a máquina. Então, é um sistema inteligente que vai regular todos os circuitos da máquina para entregar aquilo lá que realmente o agricultor precisa, realmente otimizando a aplicação dos insumos que ele tanto busca, pensando o quê? No ganho da produtividade, tá? Então, nós temos alguns indicadores mostrando as vantagens do Cronos, mas a gente tem esse indicador muito interessante que realmente é o aumento da produtividade, que é garantir que aquela dose recomendada, igual você falou, pela análise de solo, por uma própria consultoria agronômica, seja aplicada na maneira correta. E outro ponto, Simone, é o seguinte, né? Às vezes a gente está falando aqui de uma maneira um pouco teórica, né? Aqui no escritório, você no estúdio e tal, acaba sendo muito simples falar de talhão, de hectare e tal. Mas a gente tem que pensar realmente qual que é a realidade do nosso produtor,
daquele que está lá no campo, que às vezes no meio do talhão ele tem uma pedra, tem um obstáculo, etc. Então, é nesse sentido que a gente trabalha pensando nessas soluções, para realmente entregar lá na prática do dia a dia dele a melhor opção possível para ele economizar em insumos, para ele economizar em combustível, para ele compactar menos o solo dele, tá? Essa que é a proposta do equipamento. Bacana. E também essas iniciativas aí, com essa solução aí que cada produtor de cana-de-açúcar pode adquirir, também vai contribuir para ESG, né, da empresa, ou seja, são muitas possibilidades aí. Infelizmente, o nosso tempo já esgotou aqui, viu, Efraim? Mas eu queria muito agradecer a você aí por trazer para a gente aqui no Tech Startups mais uma solução aí que vai ajudar no dia a dia do nosso produtor brasileiro. Efraim Albrecht, diretor de operações da AgriSef, mais uma vez, muito obrigada por tê-lo aqui hoje, viu? Boa tarde, Simone. É um prazer, Simone, estar aqui. Agradeço bastante a atenção e realmente me coloco à disposição. Acho que tem muita coisa aí para a gente avançar no agro como um todo e são ações como essa de realmente divulgar essas novas tecnologias, esses novos produtos que acabam auxiliando muitos produtores que acabam, por meio do programa, tendo acesso a informações que muitas vezes eles não teriam, tá? Então, realmente é um prazer poder estar aqui e agradeço muito o convite de poder estar compartilhando essas informações em relação ao Cronos. E o nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigada pela tua companhia e a gente se vê durante a programação do AgroMais. Manda mensagem aqui pra gente, 11 93700 7883. Tchau, tchau.